Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria, dando seguimento ao nosso curso de interpretação em exercícios. Estamos aí no módulo 3, né? Vamos para mais uma bateria de questões, tá bom? Com dicas, orientações, comentários que podem aí facilitar a tua vida, né, na hora de resolver questões de interpretação, né? Essa experiência, ela é adquirida, moçada, através do treino, né? Como eu tenho insistentemente repetido aqui para você, né? Não tem o que fazer, tem que treinar bastante para realmente se tornar um craque aí nas questões de interpretação, tá bom? Vamos lá. Está vendo aí uma questãozinha da FCC? Vamos dar uma lidinha no texto. Ó, com 1445 verbetes listados sob ironia na MLA Bibliography de uma única década, por que o mundo precisaria de um outro livro sobre ironia? É a pergunta aqui que o autor faz. E essa listagem conta apenas com uma parte da história. Conta apenas uma parte da história, a parte literária. Esse tópico tem sido abordado por especialistas em áreas tão diversas quanto linguísticas e ciências políticas, sociologia e história, estética e religião, enfim, filosofia e retórica, psicologia e antropologia. Ou seja, esse número corresponde, pelo que ele disse aqui, né, apenas à parte literária, né? Enquanto aí que em outros campos da ciência você também tem o emprego aí, né, do título ironia, né? Tá bom? A ironia tem sido sempre localizada e estudada em literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica. E essa lista pode crescer muito mais. Mesmo concordando que a maioria desses 1445 verbetes são de artigos sobre ironia em, abre aspas, né? Abre aspas e fecha aspas, ironia em algum texto ou obra de algum artista, né? A quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me espantar. Parece haver uma fascinação com a ironia, que eu obviamente também sinto, quer seja considerado um tropo retórico, quer um modo de ver o mundo. Então veja aí que ele fala, o autor, acerca da ironia, das ocorrências, né, da palavra ironia, do verbete ironia, no primeiro momento localizadas aí em grande parte nas obras literárias, né, enfim, na crônica literária. No entanto, ela também é presente em várias outras esferas do conhecimento, o que faz aí esse número aí que ele apresentou para a gente, ó, 1445 verbetes, né, aumentar ainda mais, né? Aumentar ainda mais, com certeza. Vamos lá, o que a questão traz acerca desse texto? Vamos dar uma olhadinha aqui. É bem interessante esse enunciado da questão de número 21. Vamos dar uma olhadinha nele, ó. A alternativa que abriga uma ideia não expressa de maneira explícita, olha só, não expressa de maneira explícita, mas que está pressuposta no fragmento acima, qual é? Como assim, professor, pressuposta? Moçada, pressuposto, né? O que é um pressuposto, né? Vamos aqui trazer um slide auxiliar só para definir esse conceito, tá? Vamos escrever aqui, ó, pressuposto, né? O que vem a ser, vamos entender isso aqui, o que vem a ser um pressuposto? Pressuposto, galera, é uma informação explícita, não, é uma informação implícita, né? Vamos confrontar lá com o enunciado, né? Ele citou explícito, a gente cita aqui implícito, né? É uma informação implícita, ok? E ela é obtida, ok, por meio de marcas linguísticas. Ok? Como é que eu obtenho, como é que eu decodifico essa informação explícita? Por meio de marcas linguísticas. Professor, como assim marcas linguísticas, rapaz? Marcas linguísticas pode ser o mundo aqui, tá? Pode ser um verbo, tá certo? Quando ele diz assim, ó, eu continuo fumando, o que dá a entender? Dá a entender que eu já fumava, né? Eu estou dando continuidade, tá certo? Pode ser um advérbio, tá? Pode ser um advérbio, ok? Pode ser, vamos lá, às vezes uma vírgula. Né? Nós analisamos orações adjetivas de caráter explicativo, orações adjetivas de caráter restritivo, né? E nós vimos que a presença de uma vírgula alterava completamente o significado, né?
Alterava completamente o significado. Vimos isso lá no módulo de gramática, né? Módulo de gramática, principalmente no tocante às orações adjetivas, né? Ou seja, é por meio desses marcadores aqui, ó, eu pus aqui reticências porque são vários, é um adjetivo, é um advérbio, é um verbo, é uma vírgula, é um sinal de pontuação, ok? Esses marcadores linguísticos, eles escondem informações, tá? O professor está meio abstrato isso aí. Você vai entender olhando aqui as opções, né? E ao marcar aqui a resposta correta, você vai entender bem onde é que está o pressuposto, né? Mas definindo, pressuposto é uma informação implícita que é decodificada no texto por meio de marcadores linguísticos, tá bom? Vamos lá, vamos aqui analisar, ó. Então ela não está explícita. Ele diz aqui na letra A, os 1445 verbetes listados sob ironia na MLA Bibliography remetem à área literária. Isso aqui está explícito no texto, né? Essa informação aqui ela está explícita no texto. Ninguém precisou inferir isso aqui não, né? Se você voltar lá no texto, tá aqui, ó. Essa listagem conta apenas uma parte da história, a parte literária. Ok? Então, já está comprovado aqui no texto, né? Olha a letra B. A listagem das áreas em que a ironia tem sido localizada e estudada, literatura, artes visuais, música, dança, teatro, exposições de museu, conversas e argumentação filosófica, é passível de aumentar muito mais. Rapaz, mesma coisa, isso aqui está explícito no texto. Isso aqui está explícito no texto. Ó, volta lá. Bem aqui, ó. Crescer pode crescer muito mais. O que pode crescer muito mais, ó? Enfim, a presença desse verbete, essa lista, né, de áreas aí do conhecimento, ó, de áreas do conhecimento, onde eu posso encontrar, né, o verbete ironia. Que essa lista ela pode crescer muito mais. Ele diz isso explicitamente no texto. Então, até agora só informações explícitas, né? Olha a letra C. A autora concorda com o fato de que a maioria dos 1445 verbetes citados seja composta de artigos em que se focalizou a ironia em algum texto ou obra de algum artista. Sim, de fato. Ó, isso aí está dito lá, né? Ipsis literis no texto, né? Volta lá no texto, para você ter a certeza, né? Para você ter a certeza, ó. Mesmo concordando que a maioria desses 1445 verbetes são de artigos sobre ironia em algum texto ou obra de algum artista. Está dito aí de forma explícita. Ok? E a letra D. O espanto da autora quanto à energia gasta em estudos sobre a ironia é anterior à constatação que fez acerca dos 1445 verbetes citados. Opa, moçada. Essa daqui é a nossa resposta. Meu querido, como é que é? Esse espanto, ok? Esse espanto da autora é anterior à constatação desses 1445 verbetes? É, sim, senhor. Vamos aqui, ó. Vamos lá. A quantidade de energia gasta ao se tentar compreender como e por que as pessoas escolhem se expressar dessa maneira bizarra continua a me espantar. Rapaz, se continua a espantar a autora, é porque qual é a inferência que a gente tira daqui, ó? Qual é o pressuposto que a gente tira daqui? Já espantava. Se continua a espantar é porque já espantava. Ou seja, esse espanto da autora, né? Esse espanto da autora com essa quantidade de energia ao se tentar compreender como e por que as pessoas escolhem se expressar de forma irônica, né? Esse espanto dela é anterior a essa constatação aqui, ó, dos 1445 verbetes. Ela já se espantava, ok? E ela continua a se espantar, perfeito? Então, olha aqui, essa informação é a informação, sim, pressuposta, né? Pressuposta. Aí, vamos lá, né? Aquela definição de pressuposto que eu apresentei para ti, né? Aquela informação, aquela definição de pressuposto é uma informação implícita que é decodificada por meio de marcas linguísticas. Qual foi a marca linguística aqui que me fez decodificar esse pressuposto? Foi um verbo, né? Qual foi o verbo? Foi o verbo continuar. Ó, o verbo continuar aqui, ó.
continua a me espantar. Ou seja, ela já se espantava, né? Então foi um marcador linguístico aí o verbo. Beleza? E a letra E, a autora sente um fascínio pela ironia. Ela fala isso literalmente. Ela fala isso com todas as letras lá no texto, né? Ok? Que ela se fascina por esse assunto também. Então, a resposta aqui é a letra D. Essa é a inferência, né? Essa é a informação implícita, ok? Pressuposta. Tudo bem? Tá bom? Então, trabalhamos aí um conceito importante da interpretação textual, que é o conceito de pressuposto. Vamos continuar, moçada? Vamos lá. Ó, mais uma da FCC, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Vamos lá. Diante do futuro. Que me importa o presente? No futuro é que está a existência dos verdadeiros homens. Vou ler assim, tá? Guyal, né? Provavelmente é Guyol, né? Francês. A quem não me canso de citar, disse em uma de suas obras estas palavras. Vamos lá. Palavras aí do Guyol, né? Abre aspas, né? Porventura, sei eu se viverei amanhã, se viverei mais uma hora, se a minha mão poderá terminar esta linha que começo? É uma pergunta. Porventura, ele está mostrando aí, né? Ele está evidenciando aí a dúvida, né? A dúvida, será que eu viverei amanhã? Será que eu viverei mais uma hora? Será que a minha mão poderá terminar esta linha que começa? A indagação aqui do autor. A vida está por todos os lados cercada pelo desconhecido. Ele põe desconhecido aí maiúsculo, né? Todavia executo, trabalho, empreendo. E em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos, eu pressuponho esse futuro com o qual nada me autoriza a contar. Porque ele não pode, portanto, contar com esse futuro. Mas mesmo assim ele trabalha, mesmo assim ele executa, ok? Mesmo assim ele empreende. É a ideia do mesmo assim, né? Mesmo não podendo contar com a garantia desse futuro, o autor continua lá, pelejando, né? A minha atividade excede em cada minuto o instante presente, estende-se ao futuro. Eu consumo a minha energia sem recear que esse consumo seja uma perda estéril. Moçada, o que significa estéril, hein? Vamos lá, ó. Estéril, vocabuláriozinho, né? Importante a gente ter esse vocabuláriozinho, ó. Estéril significa, ó, improdutivo. Tá? Significa improdutivo. É isso que significa. Tá? Então ele consome a energia dele sem recear que esse consumo seja uma perda estéril. Imponham-me privações, contando que o futuro as resgatará e sigo o meu caminho. Essa incerteza que me comprime de todos os lados equivale para mim a uma certeza e se torna possível a minha liberdade. É o fundamento da moral especulativa com todos os riscos. O meu pensamento vai adiante dela, com a minha atividade. Ele prepara o mundo, dispõe do futuro. Parece-me que sou senhor do infinito, porque o meu poder não é equivalente a nenhuma quantidade determinada. Quanto mais trabalho, mais espero. Então, olha aí, ó, a pessoa não tem, obviamente, domínio sobre o que vai acontecer, sobre o futuro, né, na visão aqui do autor. No entanto, ela continua trabalhando, né? Todas as ações dela se estendem no futuro. Ok? E ela não tem medo mesmo, né, que esse consumo de energia represente uma perda improdutiva. Tá? Ela não tem esse medo, continua trabalhando. Ela se sente dona de si mesma. Tá certo? Bem interessante aqui o texto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha 22. O fato de nossa vida estar cercada pelo desconhecido, né, com D maiúsculo, não deve implicar uma restrição aos empreendimentos humanos, já que para o Guyot, vamos lá, letra A incerteza do futuro não elimina a possibilidade de tomá-lo como parâmetro dos nossos empreendimentos. Rapaz, verdadeiro, né? Verdadeiro. Essa incerteza do futuro não elimina essa possibilidade. Ok? Mesmo não tendo domínio, né, sobre o que vai acontecer, a pessoa continua, né, estendendo todas as suas ações para o futuro, sem receio de que aquela energia gasta, né, seja improdutiva. Né? Então, o autor tem essa visão aí, né? Ele tem essa visão. O que está errado nas demais? Vamos lá, ó. Os nossos atos tendem a se tornar estéreis quando pautados por uma visão otimista de futuro. Não. Ele não fala isso aqui no texto, não, né? A única referência aqui que ele faz a palavra estéreo, ó, a única referência que ele faz a palavra estéreo está bem aqui, né?
É quando ele diz que consome toda essa energia sem recear que esse consumo seja uma perda estéril. Então, ele continua trabalhando, ele continua se esforçando, ele continua empreendendo no presente sem o medo de que isso represente uma perda improdutiva, né? Tá certo? Uma perda de tempo, vamos pensar assim, né? Então foi a única parte ali do texto que surgiu esse dizer, né? Então isso aqui não tem nada a ver, visão otimista do futuro também. O autor não faz nenhuma consideração sobre essa visão otimista, né, do futuro. Olha a letra C. A brevidade do tempo que temos para viver autoriza-nos a viver o presente com o máximo de intensidade. Então é que tal? Essa informação aqui, ela também é desfeita no texto, né? O máximo de intensidade, o presente é vivido, né? Primeiro, ele não cita essa causa aqui, né, de brevidade que é a vida, né? Ou seja, a vida breve, né? Não é uma justificativa que ele traz no texto. E outra, até mesmo no trecho lá em que estávamos lendo, ó, que estávamos fazendo a leitura, ó, eu imponho-me privações, né? O autor fala isso, eu me privo muito, né? O que é privação? Privação é você deixar de fazer alguma coisa que você queira fazer, né? Ok? Por quê? Porque é uma necessidade, né? Ele conta aí que o futuro vai resgatar, né? Essas privações dele, né? Vai, enfim, compensar isso aí. Ele pelo menos acredita nisso, né? Tá certo? Então, essa letra C ela não está referenciada no texto, né? Ok? O texto ele não traz essa mensagem de viver o presente como se fosse, sabe, breve, né? Como se ele fosse fugaz, né? Viver o presente intensamente não é uma mensagem trazida no texto. A letra D, o fundamento da moral especulativa está em planejar o futuro sem atentar para as circunstâncias presentes. Não, falso também. Falso também. Quando o autor diz que todas as ações dele se estendem para o futuro, né? Ou seja, o que ele faz agora é visando o futuro. Tá? O que ele faz agora é visando o futuro. Então há uma correlação, né, entre o futuro e a ação presente, segundo o autor do texto. A letra E, o trabalho estéril executado no presente acumula energias que serão desfrutadas no futuro. O texto começou lá logo nas primeiras linhas, né? Ok, o texto lá nas primeiras linhas ele já começa dizendo que ele não tem domínio sobre o futuro, ele não sabe, ok? Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, por exemplo, né? Ele não sabe. E ele não tem medo, né, do que possa acontecer. Ele trabalha agora, ele trabalha no presente, né, visando o futuro mesmo, sem ter o domínio sobre ele. Então isso aqui, essa afirmação categórica, ela não é verdadeira, né? O trabalho estéril executado no presente, primeiro, outra referência, né, que ele faz a estéril, né? Ele não considera que o trabalho dele no presente é estéril, né? Ele apenas não tem medo que essa energia toda gasta ela seja em vão, né? Ele não tem esse medo. Foi essa a única referência que ele nos deu. Tá? Então essa afirmação categórica aqui, rapaz, não tem respaldo no texto, não. Há uma incerteza quanto ao futuro, né? Essa incerteza é reafirmada a todo momento no texto, o que não impede a pessoa de continuar trabalhando. A resposta aí nossa é a letra A mesmo, né? É a nossa resposta aí, a que traduz fielmente essa ideia do autor. Beleza, moçada? Vamos que vamos. Vamos aí para 23, né? Umas questõezinhas aí que vão ser referentes a esse texto aqui. Vamos dar uma olhadinha. Questão de gosto. A expressão parece ter sido criada para encerrar uma discussão. Expressão, o título, né? Questão de gosto. Ok? Quando alguém apela para a tal da questão de gosto, é como se dissesse: chega de conversa, inútil discutir. A partir daí, nenhuma polêmica parece necessária ou mesmo possível. Você gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra de colégio. Questão de gosto. Ok? Levada a sério, radicalizada, a questão de gosto dispensa razões e argumentos. Estanca, ou seja, paralisa o discurso crítico. Desiste da reflexão, afirmando despoticamente, ok? O que seria despoticamente, né? Afirmando de uma forma autoritária, né? Ok? A instância definitiva da mais rasa subjetividade. Gosto disso e pronto, estamos conversados. Ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir em seco o gosto próprio, impedido de argumentar. Afinal, o gosto não se discute. Então, questão de gosto aí é para encerrar a discussão, né? Esse é o problema aí apontado pelo autor.
Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a morte, o silêncio vale a palavra, a ausência vale a presença. Tudo se relativiza ao infinito. No mundo sem valores a definir, em que tudo dependa do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma definição de princípios, uma preocupação moral, um empenho numa análise estética. Se tudo é questão de gosto, o que o autor está dizendo aí para a gente, né? Se tudo é questão de gosto, não adianta a gente ir em busca de uma ética comum, né? Não adianta a gente, enfim, se pautar por alguns valores comuns, porque tudo é questão de gosto. O autoritarismo do gosto ele continua tomado em sentido absoluto, apaga as diferenças reais e proclama a servidão ao capricho. Mas há quem goste das fórmulas ditatoriais, em vez de enfrentar o desafio de ponderar as nossas contradições. Bem interessante aqui o texto, né? Então, nem tudo que dá a entender aqui, né? Nem tudo é questão de gosto, segundo o autor do texto, né? Há algumas coisas que são comuns, né? Que são definidas por outros valores que não a simples questão de gosto, né? O simples capricho do gosto. Vamos ver aqui a número 23, né? O que ela diz para a gente, ó, definida como instância definitiva da mais rasa subjetividade, a questão de gosto opõe-se terminantemente, né? Vamos lá, ela se opõe a quê, né? Ela se opõe à atribuição de mérito à naturalidade de uma primeira impressão. Ela se opõe à atribuição do mérito à naturalidade de uma primeira impressão. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Primeiro que ele não fala em momento algum, né? Ele não julga, né? Essa primeira impressão, né? Se ela é válida ou se ela não é, tá? Ele não julga isso, tá certo? Ele não julga isso. O que o autor critica, né, é a adoção absoluta dessa primeira impressão, que é o gosto, né? A questão de gosto não se discute, como parâmetro aí para você encerrar a continuidade de qualquer discussão. Isso aí é que ele toma como parâmetro, né? Dizer se aquele gosto é válido ou não, ele não entra nesse mérito. Ele não entra nesse mérito, né? Ok? Ele apenas não quer que a discussão se esgote rapidamente, justificada por uma simples questão de gosto. Então a letra A a gente marca falso, né? Ele diz, vamos lá, no texto, que a questão de gosto ela se opõe ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas vezes se apela. Falso, ao contrário. Ao contrário, se a gente for ler lá o texto, né, a parte finalzinha lá, né? Ok? A questão de gosto se alinha com essa questão aqui do capricho pessoal, né? A letra C, a dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica. Aqui sim. Aqui sim. Então o que acontece? Questão de gosto, ela serve para brecar uma discussão e não para dar continuidade a ela. É isso que o autor critica, né? Olha a letra D. Ao subterfúgio, o que é o subterfúgio, né? É a saída, né? Enfim, a opção aí de que nos valemos para evitar um princípio de discussão, né? Não, ao contrário, né? A questão de gosto se alinha com isso aqui, ela está alinhada. Então é uma maneira que as pessoas encontram de fugir da discussão. E a letra E, ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão. De fato, é o que o autor cita, né? O que o autor cita, a questão de gosto está alinhada com isso. Então ele quer a relação de oposição. A questão de gosto se opõe, né, à polêmica, à continuidade da discussão de um assunto polêmico. A questão de gosto se opõe à argumentação crítica. Ok? A argumentação crítica. Então a letra C é quem realmente traduz, né? As demais, ó, a letra A não está lá citado no texto essa informação de forma alguma. A letra B, D e E, na verdade, são itens aí que se alinham com essa expressão, né? Questão de gosto. Tá certo? Resposta aí, letra C na 23. Vamos dar uma olhadinha na 24. Ó, no primeiro parágrafo, a menção a Beethoven e a fanfarra de colégio. Lembra, né? Você gosta de fanfarra de colégio? Aliás, você gosta de Beethoven? Eu prefiro fanfarras de colégio. Né? Ilustra bem a disposição do autor em colocar lado a lado manifestações artísticas de valor equivalente. Valor equivalente falso, né? O que o autor está fazendo aí? Ele está distinguindo bem, né? Beethoven de uma simples fanfarra, de uma simples musiquinha, né? Ok, uma cançãozinha do colégio. Né? Ele põe isso aí em níveis diferentes, né? Em níveis diferentes. A questão de gosto e pronto, né? Ele critica essa postura, né?
Então, equivalente não. No entender do autor do texto, são valores aí bem distintos, né? No segundo parágrafo, o termo despoticamente qualifica o modo pelo qual alguns interlocutores dispõem-se a desenvolver uma polêmica. Cuidado aqui, viu? Cuidado aqui, não é desenvolver não, ó. Não é desenvolver não, falso. Né? Então, a crítica aqui que o autor dirige a alguns interlocutores não é na condução da polêmica, não é na condução aí de um assunto polêmico, né, de um debate polêmico. Ao contrário, ele critica o fato de essas pessoas, né, de uma forma despótica, né, quererem, né, de uma forma muito forçada, encerrarem a discussão, né, e não desenvolvê-la. Então, o despotismo aqui está relacionado a essa fuga das pessoas da continuidade, né, em continuar com a argumentação, em continuar com a discussão, ok? Então, não é desenvolver. Né? Esse pessoal aqui, criticado pelo autor, não está disposto a desenvolver uma polêmica, está disposto a acabar com a polêmica, né? Por ponto final, ok? Falso também. E a número 3, ó, no terceiro parágrafo, a expressão servidão ao capricho realça a acomodação de quem não se dispõe a enfrentar a argumentação crítica. De fato, né? Então, servidão ao capricho pessoal. Ah, não quero porque não quero e acabou, né? Resposta aí, ó, letra E de Eva. Tá bom, moçada? Interessante esse texto, muito rico esse texto, né, para se trabalhar. E encerrando aqui essa série, vamos aqui para 25, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, vamos lá, sobre texto de Voltaire. Ó. Mais uma vez, tribunais, textos de tribunais, né, textos para concursos de tribunais, focando aí analista, cargo de analistas, né? As questões estão muito hoje rigorosas, viu, na interpretação de texto, muito trabalhosas, textos bastante difíceis, eu diria, de serem trabalhados, né? Ok? Muito se tem discutido recentemente sobre direitos e restrições na publicação de livros. Veja-se o que dizia o filósofo Voltaire em 1777. Aí abre aspas, palavras do Voltaire. Não vos parece, senhores, que em se tratando de livros, só se deve recorrer aos tribunais e soberanos do Estado quando o Estado estiver sendo comprometido nesses livros? Ok, uma pergunta aqui retórica, né? Na verdade é que ele está afirmando. Ó, o que ele afirma aqui? A gente deve recorrer aos tribunais e soberanos do Estado acerca da publicação de um livro quando o Estado, né? Quando o Estado tiver de alguma forma sendo por essa obra, né? Por essa obra comprometido. Tá? No entender do Voltaire, é isso, né? Quem quiser falar com todos os seus compatriotas só poderá fazer por meio de livros. Que os imprime, então, mas que responda por sua obra. Se ela for ruim, será desprezada. Se for provocadora, terá sua réplica. Se for criminosa, o autor será punido. Se for boa, será aproveitada mais cedo ou mais tarde. Tá? Mas o que dá a entender aqui o texto? Né? Dá a entender que você não tem que coibir, você não tem que levar, né, isso aí a instância aí do Estado, né, do julgamento do Estado acerca da pertinência daquela obra ou não. Se ela for ruim, ninguém vai comprar. Se ela for provocadora, vai ter resposta. Se ela for criminosa, o autor vai ser punido. Né? Então, puxa, não tem porquê a gente estar envolvendo o Estado, né, de qualquer forma aí, sobre a publicação de livros. Essa é a tese defendida aqui pelo Voltaire, né? Vamos ver aqui, ó, o que diz a questão 25. Né? A posição do Voltaire está corretamente resumida na seguinte frase. Vamos lá. A publicação de livros é uma questão de Estado e somente na instância do Estado deve ser administrada. Falso. Só quando o Estado for um dos comprometidos por aquela obra. Né? Ele faz essa ressalva. Apenas nesse sentido, né? Apenas nessa circunstância. Olha a letra B. Os autores de livros, soberanos para emitir suas opiniões, devem permanecer à margem das sanções dos tribunais. Sanções são o quê? São punições, né? Falso. Se a obra for criminosa, o autor tem que ser punido. Foi o que o Voltaire disse, né? Olha a letra C. A única consequência admissível da publicação de um livro é a reação do público leitor a quem cabe o juízo definitivo. Não, né? Não é só o público leitor aqui que vai julgar a obra, né? Ok? Não é só o público leitor. Quem se sente ofendido pode recorrer. Se for um crime, vamos lá, os órgãos do Estado vão
vão atuar, né, no sentido de punir o autor. Se for o próprio Estado, né, ok, o comprometido pela obra, o Estado tem o direito de responder, né, de entrar com alguma ação. Então, letra C não. Olha só, afora o que é? Afora é exceto. Afora alguma razão de Estado, não se deve incriminar um autor pela divulgação de suas ideias. Sim, é verdadeiro, é o que ele diz, né? Ok? Quando ele diz, né? Afora alguma razão de Estado, vamos lá, pode ser um crime, tá? Pode ser uma ofensa descabida, uma mentira. Eu não posso incriminar um autor pelo simples fato de ele divulgar suas ideias. Cada um divulga o que quer e responde por aquilo que divulga. O autor cita isso, né? E a letra E, o autor só deve ser invocado para julgar um livro quando isso constituir manifesta exigência do público. O Estado só deve ser invocado para julgar um livro quando isso constituir uma manifesta exigência do público. Não. Ele não põe essa condição, não. Ele põe aqui o Estado como, né, um elemento que pode ser comprometido nesses livros, né? O Estado tem o direito de responder, né, mas apenas se ele estiver sendo aqui comprometido, né, pela obra. Tudo bem? Então, falso também. Então, resposta aí, moçada, ó, letra D de dado. Ok? Encerrando aí mais essa bateriazinha de exercícios também. Você veja aí que as questões estão bem interessantes. Não tem questão fácil não, né? Eu fiz aí uma seleção de questões, óbvio, né? Algumas mais imediatas na resolução, mas outras bem mais trabalhosas, né? Contextos bem mais difíceis, né? De serem lidos, de serem interpretados, tá bom? Moçada, continua aí comigo. Até a próxima aula, tá certo? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.